Paz seja convosco. O livro do profeta Oséias, capítulo 6, o verso 6 diz: Porque eu quero misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E nós estamos estudando sobre conhecer Deus, se relacionar com Deus. E hoje eu quero falar justamente dessa questão. Por que será que é tão importante conhecer Deus? Por que Ele próprio cobra tanto da gente que a gente o conheçamos, né? O capítulo 6, no verso 3 diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a resposta é simples, talvez você já saiba disso, mas me deu vontade, nem que for chover no molhado, me deu vontade de falar sobre isso, né? Dessa importância. É que um relacionamento sólido, verdadeiro, ele depende de conhecer, né? Um casamento, por exemplo, o homem precisa conhecer a mulher precisa conhecer o esposo. Eu me lembro de uma ministração do pastor Rui Caetano, né? Que ele foi pregar lá na Fonte do Cricamo uma vez, e ele contou a história de um mamão, né? Que o homem, 18 anos casado, tal, todos os dias eles partiam um mamão e cada um comia metade do mamão. Por 18 anos foram isso, até que um dia a mulher, olhando para ele, disse assim: olha, eu acho que você nunca me amou, acho que você não me ama, e eu não percebo esse amor em você. E ele disse: olha, há 18 anos eu como mamão com você e eu não suporto mamão, como é que você pode dizer que eu não te amo, né? É uma história mais ou menos assim, talvez eu não me recorde tanto da integridade, mas do que a mensagem quis dizer, e é isso que você precisa gravar. Então a mulher não sabia que o marido não gostava de mamão, ela não tinha noção de que o que ele fazia ali era apenas para agradá-la, era apenas para que ele pudesse estar junto com ela, né? E isso é importante, esse conhecimento, porque senão a gente vai criando situações que a gente nem sabe se são verdadeiras, se são reais. Eu vejo muito isso nos jovens, né? E começam a namorar com uma pessoa e depois mas não é o que eu pensava. Claro, você não conheceu antes, você não teve um tempo para isso. E isso é muito perigoso. Na verdade, você não conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar. E a gente vê muito isso em todas as áreas do relacionamento humano. Pessoas que querem entrar numa firma por causa que tem um nome, tem alguma coisa, quando começa a trabalhar lá diz: puxa, não era o que eu pensava. Porque na verdade conhecia de nome, mas não sabia os padrões, não sabia o que lhe esperar. Um clube social, às vezes numa igreja, né? É muito comum hoje as pessoas terem as migrações de ministérios para ministérios. Então hoje ela está no ministério, amanhã ela está no outro, e cada vez que ela vai mudando, ela vai dizendo: puxa, eu saí de lá porque lá não era o que eu pensava, eu saí de lá porque lá não era o que eu esperava. E aí começa então toda essa busca, porque não conhece, né? Se você quer participar de uma igreja, vá conhecer. Eu estive na igreja Assembleia de Deus, Ministério Bethesda, pastor Ricardo Godin, e tem uma área deles lá, eu não me lembro o nome ao certo, que você vai nesse lugar, né, durante o culto, você vai ser ministrado, e vão apresentar o Ministério Bethesda e vai te dar condição de você saber se você quer isso para você ou não. Vão explicar qual é a filosofia, os métodos, a visão, né, e você vai ter essa oportunidade de escolher ou não. Hoje a apóstola Vanessa Milhomes, quando ainda pastora, ela me ilustrou uma vez e ela disse isso, que na verdade não é a igreja que aceita o membro, é o membro que tem que aceitar a igreja está lá constituída, tem os seus RIs, tem os seus fundamentos, e a pessoa, se quiser congregar lá, tem que aceitar isso. Mas às vezes não toma conhecimento e vai lá de qualquer jeito, e aí depois acaba se decepcionando e vai acabar mudando de ministério mesmo, porque não tem esse conhecimento. E com Deus é isso. Deus não quer, em primeiro lugar, Deus não quer que você se decepcione com Ele. Um pregador, também não lembro quem foi, como eu ouço muitos pregadores, um pregador disse que a Bíblia, ela se faz confiável porque a Bíblia não é um livro de histórias de super-homens, de heróis. É um livro que retrata tanto as virtudes quanto os fracassos dos seus personagens. É um livro que retrata ali o que se fez de bom e também o que se fez de ruim durante o percurso. E, bom, então Deus, ele é assim, ele pode ser confiável porque ele se apresenta
E ele não faz igual muito ser humano faz por aí, que na hora da apresentação ele se faz de santo, se faz de bonzinho e não pode contar comigo, é lado a lado, é isso, é aquilo, e depois muda. Não, Deus não faz isso. Na verdade, o que acontece é que Deus, ele é muito claro desde o começo dos seus relacionamentos com os homens, desde lá, né, na criação mesmo do homem. Ele cria o homem e põe no jardim. E quando ele põe no jardim, ele não engana Adão. Ele disse o seguinte: Adão, olha, tudo que está em volta do jardim você pode comer, mas da árvore que está no centro do jardim não comerás, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Olha a sinceridade de Deus. Ele está dizendo assim, ó, tem muitas coisas boas para você, tudo que eu criei tá aí para você poder usufruir, mas aquela árvore é uma área restrita a você. E aí, se você for lá e participar do fruto dela, você vai acabar morrendo. Só que aí a gente conhece a história. Eva comeu, Adão comeu. Devem ter até pensado, tá vendo? Nós sabia que não ia morrer, Deus mentiu para nós, tal. Mas eles não entendiam que a morte a qual Deus falava não era apenas a morte física, que também ocorre naquele momento, porque o plano de Deus era nos fazer eterno. Tanto é que após a salvação, o que acontece? Nós nos tornamos eternos, aqueles que vão ser salvos em Jesus Cristo. Então Deus já tinha esse plano original, mas o homem pecou. Por quê? Porque não conhecia Deus, porque, sabe, embora fosse ali Deus visitando eles diretamente, em algum ponto acabou de não dar crédito, né? Uma outra coisa que acontece muito quando você não conhece alguém é que você pode ser levado pela influência dos outros. Alguém diz, mas fulano é assim, você acaba, mas é mesmo, fulano é assim mesmo, mas sem saber, sem conhecer. Eu me lembro de um episódio que uma irmã que congregou comigo muito tempo, né, quando eu ajudava numa outra igreja a pastorear lá, né, não era o pastor da igreja, mas a gente ajudava lá, né, e um dia essa irmã, que há muito tempo a gente conhecia e são meus amigos hoje, né, pra glória de Deus, isso, tenho muito orgulho e muito carinho por eles, né, pelo casal. Mas essa irmã uma vez passou por um momento que ela precisava de uns conselhos, umas dúvidas que ela tinha da palavra de Deus, e ela me procurou na minha casa. E quem esteve lá no Jardim Brasília na minha casa sabe que era muito comum chegar lá e encontrar o caldeirão de chá e pão pra gente comer enquanto a gente proseava. E a gente estava lá, e depois de ter tomado chá, conversado um pouquinho, né, tirado algumas dúvidas, ela me olhou com um olhar de espanto, e ela disse assim: olha, Alexandre, né, o pastor, não me lembro certo o que ela disse, e ela falou assim: olha, eu não imaginava que o senhor era assim. E eu fiquei meio que assim, em dúvida se eu perguntava se era assim, porque fiquei com medo, assustado. Falei, puxa, eu fiz alguma coisa e eu causei um escândalo na visão dessa irmã. Ela vai, né, dizer que alguma coisa ruim que ela percebeu em mim. Eu sou muito vaidoso. Essa questão de as pessoas ver coisa ruim em mim me martiriza. Mas eu sei que eu não posso agradar todo mundo também, que também não sou tão santo e nem tão perfeito assim, não é? E perguntei para ela, como assim? Ela disse assim: olha, nós ouvimos tanto sobre vocês, né, sobre eu e minha esposa, nós ouvimos tanto sobre vocês, tanto falar do comportamento, do modo de ser de vocês, que muitas vezes eu quis vir aqui e não vim porque eu achava que o senhor não iria me receber, né? Eu não vim porque eu achava que o senhor não gostava de amizade, que o senhor era fechado, e que se eu viesse aqui o senhor não ia me atender direito. E hoje eu vim aqui, o senhor me recebeu, sentou na mesa comigo, conversou comigo, e eu não sabia que o senhor era assim. Eu disse: olha, eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou assim, não é? E aí eu fiquei muito surpreso com isso. Ou seja, ela congregava comigo já há algum tempo, talvez alguns anos, né? E ela não me conhecia. Como eu também, às vezes, posso ter estado com as pessoas um tempo suficiente, mas não as conheço, né? E as razões já foi dado logo nos outros vídeos, né? Falando que às vezes é por causa do desinteresse de conhecer mesmo, e porque conhecer implica, né, em doação, doar tempo, doar atenção,
observar, cuidar, zelar, tudo isso faz parte do conhecimento de outras pessoas. E aí nós podemos então entender por que Deus quer tanto que a gente conheça Ele, não é? No livro de Atos existe um grupo de pessoas que recebem um elogio muito grande da Bíblia, que são os crentes de Bereias, que eles ouvindo o próprio apóstolo Paulo pregar, eles conferiam para ver se isso mesmo o que as escrituras diz. E às vezes nós não vemos mais isso, né? As pessoas ouvem muito e saem espalhando. Eu também já cometi esse erro, acho que 97, 98, por aí, 1997, 1998, eu fui num lugar e vi um pregador fazendo uma ministração muito bonita sobre o ligar, né? Você que é crente um pouquinho de tempo, você deve lembrar disso, que era uma moda, tá ligado? Oh, tá ligado, irmão? Vamos ligar, irmão, tá ligado, tá ligado? E eu fui lá e o pessoal que fez a ministração foi muito linda, muito bonita mesmo, assim, de verdade. Eu fiquei apaixonado de ver a pessoa pregar, né? Dizer, olha, ligar dá início. Você entra na sua residência, aperta o botão para ligar a luz. Então você libera a energia que vai fazer com que a luz acenda. Quando você entra no carro, põe a chave lá na ignição que você gira, você libera algo para que possa dar início ao funcionamento. Então vamos ligar, irmão, vamos liberar, vamos dar início. E eu devo ter falado isso a umas 4, 5 lugares por onde eu passei. Até que um dia eu estava lendo a Bíblia, por isso que eu digo que a Bíblia é a verdade, e a Bíblia vai mostrar todas as coisas. E eu estava lendo a Bíblia no livro de João, capítulo 11, ressurreição de Lázaro, né? Toda aquela história, Lázaro morre, Jesus leva um tempo para chegar lá, e quando chega lá, faz 4 dias que já está lá no sepulcro, Jesus manda ele sair para fora, o morto sai para fora, e o que Jesus tem a dizer para aquela multidão é: desligai-o, desligai-o. Ligar da Bíblia não tem nada a ver com iniciar nada. O ligar bíblico não tem nada a ver com liberar nada. O ligar bíblico quer dizer prender com ligas, né? Ligar, passar ligas, prender, né? Hoje aqueles elásticos de notas, muitos garotos são chamados de liguinha. E como é que você liga? Você passa a liguinha, você prende, na verdade, com as ligas, na verdade. Por isso Jesus mandou desligar. E às vezes a gente não sabe e a gente vai propagando. Então o conhecimento, ele é importante, principalmente o conhecimento de Deus, porque Deus, como eu já disse, ele é muito sincero. Ele diz para Adão: se você comer, você vai morrer, não é? E aí depois ele vai ter muitas vezes que ele vai exortar as pessoas, e ele vai falar coisas muito importantes do seu caráter, do modo que ele quer se relacionar com nós. Nós vamos falar sobre as leis, nós vamos falar sobre os estatutos, vamos falar de assuntos polêmicos, não é? Não, que eu já disse, eu não sou autoridade maior, eu não sou dono de razão. Para mim a razão é a Bíblia, para mim a verdade é a Bíblia, mas o que a Bíblia te diz, e eu tenho base para dizer, eu tenho base para falar, falo sem medo, falo sem, receio. Gostou, glória a Deus; não gostou, eu vou orar a Deus por você. Não, porque eu acho que é importante que eu tenha minhas palavras temperadas com sal. Não posso ofender, não quero magoar ninguém, e eu acho que um servo de Deus não compete isso mesmo. Mas é isso, devemos conhecer a Deus para que o nosso relacionamento com Ele seja saudável, não é? Será que tudo que andam dizendo sobre Deus é verdade? Será que esses testemunhos, às vezes, que as pessoas falam, de Deus mandou eu fazer, será que foi Deus que mandou, né? Tem na internet, você pode procurar lá, né? O pastor que adulterou com a mulher, e depois que ela engravidou, disse que leu a Bíblia lá, né? Sai com uma mulher e adultera, e não era adultera, era uma mulher adúltera, e aí fica causando essas coisas, porque às vezes não sabe, né? Não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus, não tem base. São pessoas vãs, loucas, alucinadas, e Deus não quer isso. Deus quer que você se relacione com Ele por amor, não é? Conhecendo o seu lado bom e sabendo da sua justiça,
E Ele prefere isso do que você esteja na igreja sacrificando holocaustos e sacrifícios sem saber que tipo de sacrifício é. Deus aceita qualquer coisa? É muito comum, né? Infelizmente, e se você já fez isso, e eu já vi, eu não estou te acusando, mas é um erro muito comum no meio pentecostal. Às vezes as pessoas têm oportunidade e elas dizem assim: irmãos, eu tô com a garganta cansada, eu não ensaiei nada, eu não preparei, mas é pro Senhor. Como se o Senhor aceitasse qualquer coisa. O Senhor não aceita sacrifício coxo. Sacrifícios e holocaustos têm que ser brancos, sem defeitos, não é? E aí as pessoas às vezes não sabem, acham que é de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é. Ok? Então eu só queria nesse vídeo dizer isso. É importante nós conhecermos a Deus para que o nosso relacionamento com Ele seja, em primeiro lugar, verdadeiro, né? Seja de verdade o nosso relacionamento com Ele. Não seja apenas rituais de sacrifícios e holocausto. Não seja apenas ir para a igreja. Não seja apenas fazer parte dos grupos de ação social, dos louvores, sem ter esse conhecimento do que Deus quer ou não da sua própria vida. E em terceiro lugar, porque esse conhecimento vai nos fazer apaixonar por Ele. Quanto mais você conhecer de Deus, e isso eu posso dizer sem medo de errar, que se você buscar conhecer Deus, quanto mais você conhecer de Deus, mais você se apaixonará por Ele. Amém? Deus abençoe, até a próxima, que Deus ilumine sua vida e que você busque conhecê-lo, porque Ele está pronto a se revelar para você.